Número 1, vamos consertar os repositórios de todo mundo para ter certeza que todo mundo está fazendo, está com o ambiente montadinho, enviando o que devia enviar para o canto certo. Número 2, se eu ainda não... não, hoje é terça, né? Então ontem eu já peguei a lista dos repositórios de todo mundo, não foi isso? Show! Então a gente já vai começar com Infiel-se agora, com seleção. Então eu não mostrei para vocês isto daqui, que é o que eu mostrarei agora. Então os repositórios de vossas excelências são esses daqui. DD. Então eu vou puxar tudo que vocês fizeram para a minha máquina. Vou puxar tudo que vossas excelências fizeram para a minha máquina. Vamos, venham. Vindo. Estou sentindo eles vindo, venham. Vieram. Tem uns aqui com erro que a pessoa apagou tudo. Outros eu vou consertar. Alguns apagaram o repositório. A gente vai consertar aqui os que tiveram bugado tudo. Ok. Vamos para aqui, para o segundo comando, para verificar as atividades que vocês enviaram. Se está tudo certo, vai carregar que os dados de vocês foram corretamente carregados. Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. Pessoalzinho de vermelho é porque não está certo. Vermelho é algo ruim. Vermelho é ruim. Preto é bom, vermelho é ruim. Então, a gente tem que consertar o vermelhinho. Aí a gente tem que descobrir qual o passo que não deu certo. Talvez você não fez no local correto, talvez você fez e não enviou. A gente vai consertar isso agora. Tá vendo aqui o vermelhinho? Beleza. Então, vou pegar um exemplo aqui. Cadê a Jéssica? Jéssica? Peguei logo a única criatura que não estava. Giovana Souza. Se a gente abrir o repositório da senhorita Giovana, G, A, B, C, D, Giovana Souza. Clicar aqui para ver o repositório. O que é que nós vamos encontrar? Ela já tem um monte de commits, então provavelmente, o repositório dela está criado dentro de uma pasta chamada repositório. Exato. O teu repositório não está montado, estão os arquivos aqui dentro. Como é a estrutura de repositório que deveria estar? Ela deveria ter essa cara aqui. Show. Alguém que está funcionando, quem foi? Deixa eu pegar aqui a Ellen. A, B, C, D, E. Pronto. Pegar aqui a cara do repositório da Ellen para você imaginar o que é que deveria ter nos seus arquivos. Pronto. O da Ellen está certinho. A gente tem uma pasta .tko que guarda os dados do que foi feito, uma pasta FUP que tem os exercícios que ela fez, resto e 3, e uma pasta Sandbox que guarda os rascunhos que ela gerou. É para estar assim o repositório de vocês. Se não tiver assim, a gente vai consertar agora. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui a lista e aí eu vou ver o que foi que deu de errado no de vocês. Bora lá? Vamos lá, quem é aqui que a gente começa? Então, abram logo o code space de vocês, porque aí eu já vou direto no code space para consertar. Tá tudo ok aqui os três? Consegui fazer as horas. Porque eu estava botando a barrinha na divisão junto com... Você precisa criar um novo toda vez que você fazer isso. Então não precisa ficar clicando em mais, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos apagar todos, certo? Depois você vem aqui e apaga todos. Toda vez quando você vier, basta clicar no que já existe. Você não precisa criar. Cada uma dessas é uma máquina virtual. E o que acontece? Eu quero que você tenha só uma máquina virtual, não 73. Né? Se você apagar todos aqui. Você quer que eu apague?
todos aqui os outros. Quem mais está bugado? Bugado? Qual é? Vai para frente. Não, pai, eu quero ver o seu repositório. Como é que ele está? Aparentemente certinho. Está aparecendo azul pretinho ali? Está vermelho? Eu sei que a de horas é um coelho. Entendeu? Coloca aqui, você quer salvar todas as alterações? Salvar tudo. Aí aqui a gente vai colocar uma mensagem de commit. Inicial, sei lá, fiz tal coisa. Aí você confirma. Se você não enviar, aqui na sua máquina virtual, tá? Na sua máquina virtual não veio. E aí clica aqui para sincronizar. Aí ele vai perguntar se ele como é que você vai fazer a sincronia. Sempre tem que, no final de cada sessão de trabalho, comentar e enviar. Nós, tá, não está conseguindo comentar. Então, vamos ver. Sai aqui, finalizar. E enquanto você for principal atualizado, direito, aí aqui tem um monte de arquivo que não foi enviado, tá vendo? Aí você vem changes, tá vendo? Changes, tem que clicar aqui nesse mais. Aqui o objetivo é ter, aqui você acabou de clicar em comentar. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Se você não comentou, pronto, conseguiu criar o tempo? Pronto, então o que a gente vai fazer? Vamos começar do zero. Vamos criar um workspace. Que é para rodar essa parte. Exatamente. Agora a gente vai apagar, vai voltar onde tem. Vai ser que O teu repositório, ele vai carregar uma timeline. A gente vai voltar para antes de você destruir tudo. Tá vendo? E depois a gente reinstala tudo baseado. Sabe, quando não tem nada, vamos ver a nossa timeline. Está carregando. Espera aí, tá mais carregando. Vamos ver o stop. Temos algumas ações. Tem história do que aconteceu. Dia 9 de 10, estou vendo que é isso. Não dá, assim. Dia 9 de 10, não sei o quê. Estava dirigindo a política, esperar que ele Está sentado? É mais fácil digitar mais rápido do que. Mais fácil digitar sentado do que fizeste muita coisa? São esses testes tentando consertar, né? Vamos voltar no tempo, quando o tempo para cá, começo, para eras imemoriais. A gente quer o setup aqui, eu vou copiar o setup.
mais? Quem mais? Beleza. Não, tá tudo aqui, só que tá enviado. Tá vendo fazer? Ah, tudo bem, só que 2 N's, que eu não consegui fazer. Deu ruim. C-O-M-M-I-T, mas eu não consegui colocar só. Então, está tudo aqui de mudança. Tem algumas feitas e alguns salvos. E no curso não conseguiu enviar nada. Entendeu? Ó, e aqui você não tem o Google instalado. Você está por algum motivo de lugar. Eu prefiro fazer pela trabalho. Git status. Git, ó, na parte principal vai adicionar tudo da parte principal. Você está aí com o Git, inicial, Git push. E aí, quando você fizer isso, se tornar em saldo, você tem que ganhar a gente para fazer a próxima. Tem mais um lugar? Tá ok. Uma vontade para a vossa excelência. Esse daqui é o seu repositório. Tu tinha criado essa página. E eu nem terminei de fazer, não foi? Por algum motivo. Os comandos têm que estar dentro da função main. Eles são todos jogados aqui, como se fossem aplicados aí. Da função main, o fundo main. Ó, a gente fez aqui, só não fizemos o commit, só não enviamos. Mais fácil fazer por aqui do que fazer por interface. Commit, usem, corrigindo. Agora ele não foi, você depois o símbolo vai ser enviado. Agora a carga do restaurante. Posso pegar? Você não está conseguindo fazer é enviar. As notificações estão aqui. Vamos enviar por linha de comando. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Se por acaso o VS Code de vocês deu um problema de interface, eu queria sugerir que vocês fizessem pela linha de comando, porque eu acho muito mais sólido. Então, vamos lá. Quando vocês estiverem no repositório, vou pegar aqui o de alguém, pegar aqui o da Ellen. Abrir aqui, Ellen não tem, eu vou criar aqui um code space aqui na continha da Ellen. Vocês têm que aprender 4 comandozinhos para interagir com o Git,
sem precisar da interface do VS Code. E eles são mais seguros do que a interface, porque eles te fornecem informações que a interface não fornece. Vamos aqui. Os 3 comandinhos são, enquanto carrega lá, eu vou anotar aqui. Git status. O status vai dizer como está o teu repositório. O que é que foi adicionado, o que é que foi removido, o que é que falta adicionar. Então, se você dá um status e ele mostra que não tem nada para fazer, ótimo. Git add alguma coisa vai adicionar todas as modificações desse lugar para serem salvas. Se você tiver no topo do seu repositório, isso daqui vai adicionar tudo que tem no teu repositório. Git commit "-m" vai salvar localmente. Descrição de algo. Você vai dizer o que foi que você fez. E o git push vai enviar para o repositório. Se você tem só o CodeSpace para trabalhar, isso daqui é suficiente. Se você trabalha em casa, no seu computador, e aqui você trabalha no CodeSpace, você tem que sincronizar essas coisas. A diferença seria que antes de começar a trabalhar, você puxa as novidades, trabalha, salva e envia as novidades. E aí você chega na sua casa, você faz o quê? Puxa as novidades, trabalha, envia as novidades. Você chega aqui na universidade, faz o quê? Puxa as novidades, trabalha, envia as novidades. Então o fluxo é esse daqui. Tudo bem? Então vamos imaginar que está carregando a continha aqui da Ellen, como se fosse aqui o meu computadorzinho. Como eu nunca rodei o setup aqui, eu vou ter que rodar esse setup porque eu não tenho nada instalado. Eu não tenho TKO, eu não tenho Go, eu não tenho nada instalado. Porque eu acabei de subir uma nova máquina virtual. Outra coisa, não é para ficar criando máquinas virtuais o tempo todo. Você cria e da próxima vez que você acessar o seu repositório, vai aparecer lá a máquina que você criou, basta clicar nela. Deixa eu já puxar aqui para ver se tem novidades. Mef.sqrt com S maiúsculo. Puxando aqui as novidades. Vamos listar de novo. Ok, já melhorou um monte, né? Betina ainda não deu certo. Breno. Ah, tá, esse aqui é o que é para pagar, né? O 900 é o tá certo. Breno ZV tá aqui? Mas não deu certo ainda, tá, Breno? Daqui a pouco eu sento aí contigo. Christian? Não deu, porque se tivesse dado certo, tinha aparecido aqui que deu certo. Ah, tá, é porque são 2. O Pangolim. Dangolim não está aqui. Giovana Souza. Ah, é o teu que eu não terminei ainda. Jéssica Vaz. Mili também não veio. E Raika também não veio. Então pronto. Então eu estou aqui na maquinazinha dela. Então vou fazer aqui o setup, porque eu nunca rodei esse setup. Sim, roda o setup e escolhe o Go. A gente não fez ainda, né? Ou será que eu fiz quando estava saindo? Eu rodei o setup? Rodei. Ele estava instalando, ele estava fazendo isso daqui, não era? Então ele já terminou.
quero café. Quero café. Olá, querido. Seu repositório é qual? Dangolim. Tem que consertar, porque não tem os dados ainda de nada nele, tá certo? Abre ali pra gente ver o que foi que deu de errado, que a gente já veio e conserta agora. Pronto. O repositório de vocês vai estar nesse ponto. Qual é o fluxo que eu sugiro sempre que vocês forem começar a trabalhar? Número 1, se vocês trabalham de lugares diferentes, ora você trabalha do computador da sua casa, ora do computador da universidade, você comece sempre puxando as novidades. Vai puxar as novidades do repositório remoto. Não tem o que puxar, então ele vai dizer que está tudo atualizado. Aí você vai fazer alguma coisa, vai aqui trabalhar. Ellen com H, e com 2 M's, e com 2 L's. Ellen, e com 2 H's. Pronto. Se o VS Code tivesse carregado certinho, ele mostraria que tem uma novidade. Ele não mostrou, mas eu consigo ver se tem novidades digitando git status. Tem coisas novas? Aí ele vai dizer o quê? Sim, tem coisas novas. O que é que tem de novo? Uma alteração no readme. Como é que eu digo que eu quero marcar as coisas para salvar? Git, marcar. add ponto. Eu quero marcar tudo para salvar. Então eu vou lá e digito git add ponto. Se o seu add ponto foi feito corretamente, na hora que você pedir o status, ele vai mostrar que está tudo pronto para ser enviado. Não vai ter nada de vermelhinho. Vai estar tudo verdinho, tudo no ponto de ser enviado. Aí agora você vai precisar salvar e enviar. Salvar é um commit. Git commit -m, fiz a tarefa da cobra. Tá salvo localmente. Só que eu não vejo, porque você salvou apenas na sua versão. Para enviar para mim, você vai utilizar o push. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer eu vou escrever no repositório dela. Mas se ela desse o push, já apareceria para mim, entendeu? Então o fluxo, e aí eu posso copiar lá no Discord para vocês lembrarem, seria esse. O ADD, ele marca o que deve ser salvo. O status verifica se tudo foi marcado. Esse status aqui serviria para mostrar se existem alterações. Isso daqui puxa as novidades do repositório remoto. Isso daqui salva localmente. E esse daqui envia para o repositório remoto. Vou colocar isso daqui no Discord de vocês, tá?
Vou mandar para todo mundo já, botar no geral. Comandos do Git para não precisar da interface do VS Code. Pronto, está aqui salvo aqui no canal de avisos. Deixa eu terminar de ver os que estão ainda quebrados. O Dangolim e a senhorita. E a senhorita. Quem é, meu pai? A Giovana, é? Você esqueceu de dizer o que é a mensagem. Aí está pedindo que você escreva a mensagem. Aí tal coisa. Aí você salva e fecha. Para não ter que escrever aqui, você isso é o nome do save que foi dado. Porque se você só não salvar nada, fica mais difícil de mais criar. Para não ter que fazer aquele nome, você poderia dizer com menos M. Menos M e tal coisa. E seria um save nomeado, aí depois do commit só falta enviar o meu status, aqui se está tudo salvo, tudo marcadinho, agora falta só enviar. Puxa, pronto. Ah, sim, o que acontece? Seu repositório não foi criado porque ele não foi criado, a gente vai criar ele agora. Clicar lá em mim, só que poder uma vez para sempre. Pronto. Aí ele criou algumas pastazinhas aqui e esse repositório vai comigo mais uma vez. Meu Deus. Quando a gente abrir aqui, ó, quando a gente abrir aqui, ele vai, tá vendo? Aí vem aqui, vou fazer a atividade, soma de 3 empregos. Aí, tudo bem, aí a gente vai aqui e faz. Provavelmente você fez, mas baldeou, mas agora como você vai estar salvando, você já tinha. Aí mesmo técnico. Git status, o que é que tem de novidade? Vários arquivos aqui. Git, ADD ponto. Ele está dizendo que existe algum. Você adicionou um repositório dentro do outro. Ah, tá. É porque esse aqui também foi apagado na hora que estava no Senhor Dangolim, já deu? Já deu? Já deu?
Vamos ver as novidades. Quero café. Tinha um aluno daqui que ele não tá no Discord ainda, eu adicionei no Discord, só que ele não tá... Não vê a turma. Não vê a turma. E tu não tem poder de... Não. Seria interessante se eu desse poder para vocês. Onde é que ele está? No geral? Ele tá no geral, é esse. Qual é o nome dele? Ele é de qual turma? É... FUP, DD, a turma do senhor. Ah, tá. Eu queria aprender a dar a vocês permissão para gerenciar esta bodega. Se eu quiser, professor, eu consigo gerenciar, só porque eu não tenho as permissões para fazer. Como é que eu faço isso para te dar permissão? Por exemplo, tem que criar um cargo para... Mas eu poderia colocar todos os monitores com essas permissões. Eu criei monitores de FUP e de AD, porque tem gente de FUP que está... Tem gente que está fazendo monitoria em FUP e fazendo AD comigo. Eu não poderia dar permissões para eles mexerem nos repositórios de todo mundo. Entendeu? Mas aí, ó, se eu vier aqui... Cadê tu aqui? Eu consigo te dar um cargo. Esse é o máximo, né? Que eu teria que criar cargo administrativo para isso, né? Administrativo. Blá, 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 configurações de servidor. Cargos. Criar cargo. Cargo admin. Dá para fazer só assim? Aí tem que ir ali, permissões. Aí o que a gente pode... Onde é? Aqui, ó. Tá. Aí o que a gente pode, não pode fazer. Ver canais, pode gerenciar canais. cargos. Pronto, aqui já é suficiente, né? Salvar alterações. E aí, pronto. Agora basta eu voltar lá e te dar o admin. Tá aqui. Aí. Pronto. Então... cargos admin. Pronto. Aí se alguém precisar de alguma coisa, me bota na turma tal, aí já automático tu consegue fazer. Vamos ver agora se tá tudo aqui. Vamos ver o que é o tudo. Eu tenho uma visão, assim, seria a visão suja do processo. Suja, eu digo porque eu vejo por alto a coleta principal do que foi feito. Então, por exemplo, se eu olhasse para cá, eu vejo logo o que a Ana Santos fez. Ela fez 2 rascunhos, passou 0 minutos em um e 45 minutos no outro, e depois fez a atividade 3, resto, média, sobrou, Celsius. E só de olhar para cá eu já tenho uma noção da carga de trabalho dela dessa semana desse bloco, entendeu? Sem que eu precise entrar individualmente em cada repositório para ver o todo. Só rodar isso daqui já me coleta uma visão geral de nível de engajamento. Se vocês não trabalharam com ninguém, pode deixar em branco. Não precisa colocar não se aplica, só deixa em branco. E aqui o pessoal está confuso em relação a como é que marca a autoavaliação. Então eu vou abrir aqui só para passar de novo com vocês qual é a ideia. Temp edit. Perdão. FUP. Como é que funciona aqui a nossa autoavaliação? Quando você terminar uma atividade, você vem aqui em autoavaliação, aperta o A. O que você vai responder? O primeiro, ele pega dos testes que você passou. Então, primeiro você não tem como marcar. Se você passou em 50% dos testes, ele vai mostrar que você fez 50%. Se você passou na última execução em todos os testes, ele vai mostrar tudo. Se você tem alguém que você fez o trabalho com a pessoa, aí você bota, senão você não bota nada. Se o sistema de cara já carrega o tempo para você, como é que carrega o tempo aqui? Mostrar tempo, é o T, tá vendo aqui? Se o sistema já carregou o tempo certinho, foi uns 40 minutos, 60 minutos, 100 minutos, então você não precisa colocar
o tempo que você gastou, porque ele já está calculando aqui para você, está dizendo que foi por volta de 40 minutos nessa atividade. Se ele não calculou certo e errou por muito, aí você pode dizer, não, ele está dizendo que eu passei 1 minuto, mas eu passei 40 aqui, quebrando a cabeça. Você coloca manualmente. Perdão, aqui, 40. Esses outros é para você dizer o como você fez a tarefa. Você fez ou você só copiou eu fazendo? É a primeira pergunta aqui, ó. Fez seguindo aula presencial ou videoaula? Você pode ter assistido a aula gravada e foi copiando tudo que eu fazia em sala. No fundo, você não precisou quebrar a cabeça para fazer. Claro, você teve que usar a cognição para entender o que estava sendo feito, mas você não fez sozinho. Você fez seguindo a aula, tá certo? E aqui é relacionado ao uso de IA. Esse daqui é se você está estudando os conceitos. E tudo bem usar IA para estudar os conceitos. Isso não faz perder ponto nenhum. Ah, como é que eu crio uma variável? Forma de criar uma variável, forma de fazer um laço. Existe outra forma de fazer esse if? Tem uma forma mais compacta de fazer isso. Estudar a linguagem, você deve fazer. Isso daqui, assim, normalmente é assim. A não ser que você já tenha adquirido conhecimento e vai lá mesmo só para quebrar a cabeça para resolver. Esses outros aqui seriam os que eu sugiro você fazer ocasionalmente. Por exemplo, você pega uma atividade como a do Opala. Opala, você tem que descobrir, você tem que colocar gasolina ou álcool. Então, o ideal é que você leia, tente entender o que é para fazer, tente entender os dados, mas se você não entende nem o que é para fazer, aí você poderia pedir para a IA, ei, me explica direito o que é que ele está pedindo na questão, eu não sei nem o que é para fazer na questão. Isso seria a pergunta de você está usando para entender o problema, aqui, ó, como é que está aqui, ó. Entender o problema a ser resolvido. Então, se você está usando para isso, porque você nem entendeu o problema, está muito difícil de você entender, você vem para cima. O de baixo é quando você pede para a IA gerar código para você. Gerar código para um problema. Ei, como é mesmo que faz esse negócio de gasolina e álcool? Gera para mim o if else aqui de gasolina e álcool, porque eu não entendi. Então, quando você pede um código que resolve especificamente o problema, aí você está pedindo que ela gere código para você. Tudo bem? Se está vendo um erro maluco lá e você não sabe nem de onde é que está vindo o erro, ou se você não consegue debugar, ou se você não tem paciência para isso, e pede para ela achar os erros para você, você está pedindo para ela achar erros para você. Esse último é quando você conseguiu fazer sozinho. Ah, eu fiz, o meu código ficou legal, mas eu acho que tem uma forma melhor. Aí você pode pedir para ela, revisa esse código e vê se tem uma forma melhor de fazer isso. Isso eu também incentivo que você faça, porque é um processo reflexivo. E ela vai dizer, não, você não precisa fazer essas 15 linhas, basta essa daqui, que é mais simples. Então, idealmente, a gente teria isso. Fiz sozinho e no final eu verifico se tem uma forma melhor de fazer o que eu fiz. Entendido? Mas se você ainda está aprendendo a ideia ou aprendendo o conceito, isso daqui também é bom, porque você está estudando. Eu não entendi como é que funciona essa variável. Eu não entendi direito o que é uma variável. Qual é a diferença de variável e constante? Tem alguma forma de eu ler isso daqui como sendo um texto, ao invés de ser um caractere? Observe que essas perguntas, elas fazem você refletir sobre linguagem, sobre programação. Você não está tentando resolver o problema do Opala, entendeu? Não quer que ele resolva o problema para você. Você quer estudar a programação. E esses 3 aqui você faz ocasionalmente. Por quê? Porque se a IA fizer para você você está assumindo que não consegue interpretar texto, ou que tem um problema de interpretação de texto, e todos nós temos. Então, tem questões que você vai precisar ler várias vezes até o seu cérebro conseguir compreender o que é que está sendo pedido. Vamos lá. As posições dos vetores representam pessoas. As posições ímpares são mulheres e as pares são homens.
O número que está dentro do vetor representa o nível de estresse da pessoa. Então você tem que montar todo um castelo de cartas mental para conseguir compreender a abstração que está sendo colocada. E às vezes isso leva tempo. Entendeu? Então por isso que você deve quebrar a cabeça um pouco para tentar entender o que é que ele pede. Se você pedir para a IA ficar gerando código para você, você vai perder a sua capacidade de escrever código. E se você pedir que ela fique corrigindo os erros para você, você perde a sua capacidade de tentar entender os erros. Então eu digo, esses 3 do meio devem ser usados com sabedoria. Não estão impedidos de ser usados, porque às vezes você quer que ela explique o erro, porque você já está há muito tempo quebrando a cabeça e não quer passar lá meia hora atrás de um erro besta que não faz sentido. Mas assim, se você sempre precisa deles para fazer o seu exercício, significa que você está com muito mais muleta do que estudando corretamente. Entenderam o que é que funciona a autoavaliação? Terminou a atividade, você faz a autoavaliação, dá o Enter e a bolinha fica verdinha e pronto. Se você não fizer a autoavaliação, eu não sei o como você está estudando. E o como você está estudando é importante para que eu entenda o seu processo de aprendizado. Show? Beleza. Terminou aqui, git add, git commit, fiz o Opala. Vai dar erro porque eu não estou no repositório, git push. Se você tivesse no seu repositório, essas 3 coisas enviariam tudo lá para mim. Show de bem, meu povo? Bora lá. Então, todo mundo que está aqui está com o repositório funcional agora, sim ou não? Todo mundo, todo mundo. Então, vamos para o conteúdo. A gente fez entrada e saída, ficou faltando o if else, que é o que nós vamos começar agora. Fazer um rascunho aqui. Seleção. If else. Vamos aqui. Como é que funciona? O que é o controle de seleção ou de if else? Quando vocês package main, func main, pronto, fmt.println oi. Beleza, bora lá. O que é um controle de seleção? Às vezes, você quer decidir para onde o fluxo do teu código vai. E fazer esse processo decisório, ele é equivalente a expressar em português coisas como sim, não, e, ou. Então, vou fazer aqui um exemplo com vocês. Você quer saber se o dia vai ser um dia de aula, de estudo ou de descanso. Então, o nosso dia vai ser um string. Var dia string. Esse dia vai ser um texto como segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, tá certo? Que dias são dias de aula? Segunda, terça e quarta. Então, em português, você diria, se o dia é segunda, ou o dia é terça, ou o dia é quarta, então, o que é que nós temos? Aula. Então, a tua construção, ela passa pelo português e ela chega em algo como isso. Se o dia for segunda, ou dia for terça, ou dia for quarta, tá vendo aqui a minha construção? Então, fmt.println de aula. Só que tem dias de aula, de descanso e vamos dizer que os outros dias da semana são dias de estudo, porque você vai estar estudando outras coisas. Então, quais são os dias de aula, de estudo? Ou quais são os dias de descanso? Sábado e domingo. Então, você poderia pensar assim,
Se o dia é segunda, terça, ou quarta, ou quinta, ou segunda, terça ou quarta, é aula. Se não, se o meu dia for sábado ou dia for domingo, a gente tem um dia de descanso. Se não, a gente tem um dia de estudo. Não é aula, mas é dia de estudo. Ok? Quando a gente olha para essa construção, a gente vai ver algumas coisas. A gente tem operadores lógicos, que são os nomes dessas coisinhas aqui, e esses dois tracinhos representam o ou. Aqui eu estou dizendo, se dia for igual a segunda, ou dia for igual a terça, ou dia for igual a quarta, aí quando eu abro o colchete eu entro no então. Então eu tenho aula. Vinculado a esse if, eu posso ter um senão. E esse senão é a negação do que aconteceu. Esse senão significa que nem é segunda, nem é terça, nem é quarta. Porque se fosse segunda, terça ou quarta, ele teria caído aqui. Tudo bem? Então, se eu cheguei aqui, eu tenho certeza que não é segunda, nem terça, nem quarta. O que é que poderia ser, então? Sábado ou domingo. Se for sábado ou domingo, eu digo que é um dia de descanso. Se não, eu digo que é um dia de estudo. Isso. Esses dois tracinhos é tipo ou? É o ou do Python, exatamente. Se eu tivesse em Python C++, ele teria essa nomenclatura aqui, ou. É a lógica do ou. Então, o que a gente tem de lógica? A gente tem o ou, a gente tem o e a gente tem o não. Vou fazer um exemplo agora com vocês de e não. Vamos lá. Para você almoçar, você tem que ter fome e dinheiro. Sim ou não? Sim, porque não faz sentido almoçar se você não está com fome. Então vamos dizer que fome vai ser um booleano que começa em falso e dinheiro vai ser um booleano que começa em falso. Para você almoçar, você tem que ter fome e dinheiro, correto? Então, se eu tenho fome e dinheiro, eu printf, println, vou almoçar. Ok? Quais seriam os outros casos aqui? Bora lá. Se eu cheguei nesse else, significa o quê? Se eu estou bem aqui nesse ponto do código? Que o primeiro caso não se aplica. Ou seja, ou eu não tenho fome, ou eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse fome e dinheiro, o meu controle tinha acabado aqui, concorda? Então, se eu estou aqui, ou eu não tenho fome, ou eu não tenho dinheiro. Se eu tenho fome, é porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse fome e dinheiro, eu tinha entrado aqui. Então, eu tenho fome, mas não tenho dinheiro. fmt.println. Se eu tenho fome e não tenho dinheiro, eu posso dizer: vou ficar com fome, estou liso. E qual seria o último caso? Eu tenho dinheiro, mas não tenho fome. Então eu poderia dizer println, não estou com fome, vou economizar. Isso é lógica. Primeiro a coisa tem que fazer sentido na realidade. Depois a gente vai ver aqui que vão ter várias formas de escrever a mesma coisa. Alguns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. Vamos começar com essa. Se eu tenho fome e dinheiro, então eu vou almoçar. Se eu cair aqui é porque algum dos dois eu não tenho. Se eu tenho fome é porque eu não tinha dinheiro. Então eu vou ficar com fome porque eu estou liso. E se eu cair aqui é porque tem um caso em que ele está com fome e está liso, não tem? Tem. Vamos testar aqui. Se eu tenho fome e não tenho dinheiro, se eu não tenho fome e não tenho dinheiro,
ele não tem fome, ele não vai comer. E se ele tem fome? Ele vai continuar com fome porque está liso, mas se ele tiver dinheiro, ele consegue almoçar. Isso é controle. Será que a gente teria outras formas de escrever essa mesma construção aqui? Vamos pensar em como seria colocando esse aqui para cima. Qual é a condição para esse primeiro aqui? Vou ficar com fome, estou liso. Seria o quê? Se eu não tenho dinheiro. Não é suficiente, não? Se eu não tenho dinheiro, ele vai continuar com fome. Agora a gente está usando o não da negação. A gente viu o ou, a gente viu o i, e agora a gente está indo para o não. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ficar com fome. Se eu não tenho fome, eu não estou com fome. E se eu cheguei bem aqui, é porque eu tenho fome e dinheiro, eu vou almoçar. Qual dos dois vocês acham que ficou mais simples? Aquele ou esse daqui? Esse daqui ficou melhor? Ou ambos são ruins? São péssimos. Vamos lá. Vocês veem que a lógica, ela é a mesma coisa da lógica do português normal. Só que expressar algo que você sabe fazer na realidade de forma descritiva não é trivial, porque exige esforço cognitivo para acompanhar uma abstração. Isso é uma abstração de múltiplos caminhos. Mas você vê que é conceitualmente trivial. Conceitualmente se coisas fazem sentido juntas, e ou. Ok? E teria muitas formas de fazer essa mistura aqui. Vamos só testar aqui o nosso código para ver se funciona. Qual das opções vai sair? Vou ficar com fome, porque como ele não tem dinheiro, ele pergunta: qual é o contrário de falso? Verdadeiro. Como isso daqui é calculado para verdadeiro, ele entra dentro do if e já executa o vou ficar com fome. Primeira dica: sempre que vocês forem pensar em variáveis, vocês pensem de forma assertiva. Olha como vai ficar muito mais difícil agora. Liso. Estou liso, estou quebrado, estou sem dinheiro. Como é que ficaria aqui? Se eu estou liso, eu vou ficar com fome. É verdade? Estou liso? Se eu não tenho, vamos ver aqui, saciado. Se eu estou saciado, eu não estou com fome. Eu vou economizar. Senão, eu vou almoçar. Melhorou ou piorou? Melhorou um pouco? Piorou? Está ruim do mesmo jeito? Confuso, porque às vezes você vai ter que pensar a negação da negação. Então, qual é a sugestão que eu dou para simplificar as coisas? Sempre que você tentar pensar num booleano, pense assertivo. A lâmpada, você colocaria ela como está ligada ou está desligada? Está ligada. É muito mais fácil você pensar se está ligada ou se não está ligada do que você pensar se não está desligada, porque desligada já é uma ideia de negação. Você perguntaria: está vivo ou está morto? Está vivo. Está vivo é o assertivo. Então você pergunta se está vivo ou se não está vivo, é mais lógico. Então sempre que você for pensar num booleano, pense no assertivo. Encontrou, está vivo, porque fica mais fácil de fazer os cálculos. Tudo bem? Ok, bora pro próximo aqui. Plá, 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 plá. Vamos falar aqui de uma coisa chamada busca condicionada. Eu acho que vocês já perceberam por esses exemplos que a gente sempre constrói o próximo passo
negando os anteriores. Vocês conseguem enxergar isso? Então, se eu cheguei aqui, eu estou negando o fato de ser segunda, terça e quarta. Vamos fazer um exemplo bem comum, que é o exemplo para saber se a pessoa... Como você faz para deixar os negócios com barriga? É assim, ó, você seleciona o que você quer e aí você coloca Ctrl, ponto e vírgula. Aí ele comenta. Ctrl, ponto e vírgula. Se quisesse trocar todos os nomes, você aperta F2. Aí você troca todos os nomezinhos. Oi. O que serve esses dois pontinhos antes do... Tá. A gente tem três formas de criar uma variável. Eu poderia dizer que fome é um booleano. Isso funciona. Eu poderia dizer que fome é true. E aí ele sabe que fome é um booleano. Funciona. E se eu quiser tirar o var, eu digo que eu estou criando essa variável agora. O nome dela é fome e ela vai receber verdade. Então, se eu não colocar isso, ele vai dizer, ei, tu está só colocando um valor dentro de fome, onde foi que você criou a variável fome? Então, ou você diz, estou criando agora, ou você diz, estou criando agora. É a forma como você diz, estou criando essa variável agora, é esses dois pontinhos, ou então colocando o var. Tá? Vamos lá, vamos fazer um outro aqui. Eu vou fazer 3 exemplos e aí eu vou deixar vocês livres para programarem alguns exercícios e amanhã a gente não tem aula, né? Então pronto, eu já vou dar o conteúdo para vocês poderem fazer tudo de if else. Vamos lá. Isso daqui é um outro conceito de encadeamento lógico. Seria uma busca intervalada. Como é que eu sei se a pessoa é, vamos chamar ela de adolescente, vamos chamar ela de criança até os 18 anos, adulto até os 65 e idoso a partir de 65. Então, idade começa com 17. Vamos fazer o que um if else para dizer se ele é criança, adulto ou velho. Então quando você tiver um negócio desse, você sempre vai pensar em intervalos. Em que caso ele é criança? Menor do que 18. fmt.println criança. É criança até os 18. Em que caso ele é adulto? Qual é o próximo intervalo? O próximo intervalo. Lembra, se eu estou aqui, eu tenho certeza que ele não é menor do que 18. Então eu não preciso testar de novo se ele é menor do que 18. Se eu estou aqui, com certeza ele é 18 ou mais. Qual é o próximo corte? É ele ser o quê? Menor do que 65. Adulto. Qual é o próximo corte agora? Não precisa, né? fmt.println idoso. Tá vendo que aqui eu estou pensando só nos locais que dividem os intervalos? Porque vamos lá, pensa comigo. Se eu quisesse colocar aqui um adolescente, seria o quê? Criança seria menor do que 12, na verdade. Quem seria o adolescente? Menor do que 18. É um teen. É um teen. Teenager. Ok? Menor do que 12 é criança. Se não, é porque ele é 12 ou mais. Certeza? 12 ou mais. Aí eu vejo. Esse cara que eu sei que é 12 ou mais é menor do que 18? Se sim, ele é adolescente. Se eu cheguei nesse else, o que é que eu tenho certeza? Que ele é 18 ou mais. Aí o que é que eu testo agora? Se ele é menor do que 65. Se ele é menor do que 65, ele é adulto. Se não, ele é idoso. Esse se não aqui final fica aberto, porque contempla todos os casos que até então eu não tinha visto. Vocês percebem aqui como eu estou fazendo os intervalozinhos? Ó, isso daqui, menor ou igual a 18 e... Não, perdão. Se idade maior ou igual a 12
e menor ou igual a 18 é completamente desnecessário. Porque se ele chegou aqui, você sabe que ele é maior ou igual a 12. Porque se ele fosse menor do que 12, ele tinha morrido bem aqui. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então isso daqui é a técnicazinha que a gente chama de busca intervalada. Você vai ter vários exercíciozinhos que vão ter alguma coisa assim. Calcule o desconto que a pessoa recebe. Aí o desconto é baseado no valor do produto. Se o produto for até quanto? Tanto, 10% de desconto. Se for até tanto, 20% de desconto. E aí você faz essa buscazinha intervalada para saber em qual categoria ou como é que vai ser o cálculo que você vai aplicar. Beleza? Bora para o próximo. Então, vocês entenderem o que eu falei, está na competência de compreensão. De fato, vocês só vão internalizar quando vocês estiverem construindo, tá bom? Então, como a aula hoje eu não quero me estender, porque já está tarde, a gente gastou aquele primeiro pedacinho, eu vou passar as ideias para vocês poderem praticar na semana. E a gente ainda tem 3 ideias importantes disso. Só esticando o braço? Tudo bem. A gente tem 3 ideias importantes sobre seleção, que eu chamo de afunilamento de resultado. Qual é a ideia aqui? Quando vocês forem pensar num problema, é muito mais fácil pensar no resultado do que pensar nas condições. Exemplo. Você sabe jogar Jockey-Pô, sim ou não? Você, ser humano, sabe se você consegue jogar pedra, papel, tesoura comigo? Bora. Jockey-Pô. Jockey-Pô. Ganhei, vai. Melhor de 3. Vai. É que o Matheus é muito ruim, perdeu 3 seguidas. Vamos. Eu sou imbatível. Vamos lá. O que é o problema quando vocês pensam em pegar uma ideia que vocês têm? Bora lá, pessoal, vamos lá. Eu não vou me estender aqui. Vocês sabem o que é o Jockey-Pô, vocês sabem o que é o 0 em 1, vocês sabem o que é o pau ímpar, vocês entendem isso. Como é que vocês vão agora ter... O que é a proposta? Que vocês consigam traduzir esses conceitos em variáveis e operações. O que seria o Jockey-Pô? O que é a entrada do Jockey-Pô e o que é a saída? Pedra, papel, tesoura. Não, tudo bem, mas... O que é a entrada? Eu coloco uma informação e ela coloca outra informação. Essas entradas são de que tipo? String. Então eu poderia dizer que o jogador 1 é um texto, por exemplo, pedra, e o jogador 2 é outro texto, por exemplo, papel. Não é verdade? Eu tenho 2 informações, 2 valores. O que seria a saída do meu código? O que é que pode ter de resultado numa jogada? Não. O objetivo do jogo, qual é o resultado do jogo? Ganhar ou perder quem? Quem ganha é o jogador 2 aí, já que... Tudo bem, mas independente desses resultados aqui, o que é que o meu código poderia dizer? Quais são as 3 opções de saída? Só tem 3 opções de saída. Primeira opção de saída. O jogador 1 ganhou. A segunda opção de saída. Jogador 2 ganhou. E a terceira opção de saída, empate. Então pronto, a gente já está com... Primeira coisa que você vai pensar é: o meu programa pega um valor e gera um resultado. O valor que ele vai receber é qual é a jogada do primeiro e a jogada do segundo. E o resultado que ele teria que gerar é se quem ganhou foi jogador 1, quem ganhou foi jogador 2, ou o resultado foi empate. Eu tenho essas 3 opções de saída. Eu tenho várias opções de entrada, mas eu só tenho 3 opções de saída. Agora vamos para a parte de lógica. Se você pensar nas combinações do Jockey-Pô, você vai ter um catatal de combinações. Só que qual é a sugestão? Agrupa por resultado. Qual é o resultado mais fácil de você calcular aí? Desses 3 aqui, qual é o resultado mais fácil de você descobrir que ele aconteceu? Empate. Quando é que aconteceu o empate? Se o valor de jogador 1 foi igual ao valor de jogador 2.
Se isso aqui aconteceu, eu tenho certeza que deu o quê? Esse é o mais fácil. Agora a gente vai agrupar o segundo resultado. Em que casos o jogador 1 ganha? Nesse caso a gente vai ter que colocar um númerozinho aqui na... Pode ser, depende do problema. Mas se você entender aqui, você entende lá. A questão é, o que seria se você fosse explicar para uma criança e ela perguntasse em que casos eu ganho? Como é que você diria para ela? Se você colocou pedra... Você ganha... Não, se você colocou pedra e o seu oponente colocou papel, perdão, se você colocou pedra e ele colocou papel, você ganha. Então vamos agrupar todos os casos em que... Perdão, não, se você colocou tesoura e o outro colocou papel, você ganha. Então o que a gente vai fazer? Nosso objetivo aqui é agrupar tudo que gera o mesmo resultado. Então em que casos o jogador 1 ganha? O que eu quero é poder dizer, quem ganhou foi o jogador 1. Em que casos isso acontece? Se o jogador 1 for pedra e o que? Jogador 2 for igual a... Não, tesoura, certo? É só esse caso que ele ganha? Não. Então ó, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai agrupar isso daqui, tá vendo? Ó? Agrupei como um caso. Se o jogador 1 colocou pedra e o jogador 2 colocou tesoura, ok, ele ganha. Só que tem um outro caso. Ou o quê? Ou jogador 1 colocou o quê? Papel e o quê? Colocou pedra. Pronto? Não. Ou, tá vendo o ouzinho aqui? Jogador 1 colocou tesoura e jogador 2 colocou papel. Se acontecer qualquer uma dessas 3 coisas, então quem é que ganha? Jogador 1. Você percebe que aqui a gente tem uma composição de coisas que é o que a gente falaria no português. Se você colocou papel e ele colocou pedra, ou agrupa. Você colocou tesoura e ele colocou tal. E aí quando você viu todos os casos, todos geram o mesmo resultado. Jogador 1. Não. Se não foi empate e o 1 não ganhou, o que aconteceu? Jogador 2. Economizado. Ok? Estão vendo aqui? Qual é o desafio de você pensar em programação? É você conseguir transpor uma lógica que você conhece para descrever com esses termos. Quais são os termos que você tem? Você tem e, você tem igual, você tem se não, você tem se, você tem ou, tá vendo? Mas a lógica vocês conhecem. Bora fazer outro? Como seria o 0 ou 1? Tem como eu no Go tem dá pra escolher, fazer uma escolha aleatória? Dá. É o scan. Aqui a gente não está rodando, mas está vendo isso daqui? Eu poderia testar. Vamos testar aqui. Eu vou mandar rodar para eu jogar o jogo. Scan, endereço de jogador 1, endereço de jogador 2. Eu vou ler os valores, vou rodar o jogo e ver o que acontece, tá? Bora aqui. Só que se você fizer isso, ele não vai conseguir ler. Para você ler, você tem que rodar interativo, né? Então, se o primeiro é pedra e o segundo é papel, o que acontece? O primeiro é pedra e o segundo é papel. O jogador 2 ganha. E se o primeiro é tesoura e o segundo é tesoura? Se o primeiro é papel e o segundo é pedra? Jogador 1. Se o primeiro é pedra, enter, né? E aí por aí vai, entendeu? Agora eu estou
eu estou fazendo a leitura manual, scan, ao invés de colocar aqui os valores. Tá? Vamos fazer só mais um para a gente acabar. Pensem comigo no 0 ou 1. Aí eu vou perguntar o que é entrada e o que é saída. O que é que eu preciso de valores para jogar 0 ou 1 e quais são as possibilidades que esses valores geram. Como é que funciona o 0 e 1? Nunca brincaram de 0 e 1 não na vida? 0 e 1, a pessoa bota 0 ou a pessoa bota 1. Aí o que acontece? 3 pessoas jogando. Vamos exatamente. Quem ganhou é o cara diferente. O que você quer identificar é quem é a pessoa diferente. Ou dá empate, ou dá alguém que colocou diferente, não é assim? Então, as opções do 0 e 1 seria jogador 1, 0, jogador 2, exemplo 1, jogador 3, 0. Quem ganhou aqui? O jogador 2. E agora, quem ganhou? O jogador 1. E agora, quem ganhou? Empate. Vamos pensar nessa lógica aqui? Qual é o mais fácil de fazer dos 3? O do empate. O empate. Como eu diria que algo foi empate? E todo mundo foi... Beleza, como é que eu pergunto se todo mundo é igual? Isso daqui... Pessoal, bora, tô terminando. Isso daqui não existe, ó. Jogador 1 igual a jogador 2 igual a jogador 3. Todas as comparações são feitas 2 a 2. Tudo bem? Sempre você faz 2 com 2. Então aqui você pergunta, se jogador 1 foi igual a jogador 2 e jogador 2 foi igual a jogador 3, significa que todo mundo é igual. Tudo bem? Então eu tenho o quê? Empate. Bora comigo. Lógica. Se eu cheguei nesse else, significa o quê? Que o primeiro caso está falso. O que significa que o primeiro caso está falso? Alguém botou alguma coisa? Alguém é diferente, concorda? Como é que eu sei que o 1 ganhou? Quando ele é diferente de todo mundo. Ou quando ele é diferente do 2 e diferente do 3, mas tem uma forma mais inteligente de dizer isso. Bora, vamos, pensa comigo. Eu sei que tem... Como é que eu sei que o 1 é diferente do 2 e do 3? E claro que eu poderia fazer assim, jogador 1 diferente de jogador 2 e jogador 1 diferente... Ah, sim, a gente não tinha visto o diferente não, né? Isso daqui é o diferente, tá? Esse daqui é o igual e esse daqui é o diferente. Jogador 1 diferente de jogador 3. Me diga uma forma mais... Ah, faltou o if aqui na frente, né? Uma forma mais inteligente de dizer isso. Com uma comparação só. Calma. Hã? É, quase isso daí, é. Se o quê? Perfeito. Se o 2 é igual ao 3, e eu sei que se eu cheguei nesse else, alguém é diferente, e o 2 é igual ao 3, quem ganhou? Jogador 1. Se o jogador 1 for igual ao jogador 3, o que acontece? Jogador 2 fmt.println jogador 2. Esse negócio piscando tá dando no juízo, né? E qual é o último? Jogador 3. Não. A semana deixa eu ver começando a gravação. Hã? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. O que eu estou querendo mostrar com isso? Mesmo que if else seja um conceito simples, o cérebro de vocês vai precisar de pelo menos um mês, por incrível que pareça,
Durante o próximo mês da vida de vocês, vocês ainda vão se embananar para fazer if else. Porque conceitualmente é simples, mas tem tantas variações dessa abstração que o teu cérebro vai precisar de um tempo até conseguir interpretar como variáveis, valores e testes. Então é totalmente normal você fazer 3 questões, ir para a quarta e achar que não aprendeu nada. Tudo bem? Porque como é que funciona? Vamos lá. Como é que funciona o aprendizado de programação? Cada questão, é que nem minha filha dizia assim, papai, ela está no ensino médio, está estudando física. Aí ela diz, toda vez que eu faço uma questão nova, eu não entendo nada. E eu acho que eu não estou aprendendo. Só que aí eu tentei explicar para ela o seguinte, cada questão nova é um tijolinho diferente. Aquilo dali serve se no futuro você for fazer algo parecido com o que você já viu. Mas toda vez que você encontrar algo completamente novo, você vai se sentir completamente perdido. Esses exercícios, eles meio que fazem a fundação. Para quando vocês caírem mais na frente, vão pegar problemas parecidos com isso e a tua mente já vai ligar. Ups, isso daqui parece o Joaquim Pô. Ups, isso daqui parece aquela atividade do aluno, né? De velho, idoso, não sei o que. Ops, aqui eu tenho uma seleção intervalada. Ops, aqui eu tenho agrupamento por objetivo. Então, o teu cérebro vai usar esse monte de coisas completamente novas como fundação para você conseguir construir coisas no futuro. Bora para a saideira aqui. Já mostrei tudo que eu tinha para mostrar de técnica. Agora eu vou mostrar a sintaxe. Isso daqui que vocês estão vendo, esse monte de if else pendurado, eles poderiam ter vindo com uma nova cara. E a cara seria um switch case. Vou mostrar aqui no jogo vou começar aqui nesse daqui. Vamos começar aqui. Lembra aqui, segunda, terça, quarta, quinta? Olha para cá. O que a gente está fazendo? A gente está pegando um valor e comparando ele com várias opções. Concorda? É um valor comparando com opções. Eu poderia reescrever esse código da seguinte forma. Quem eu quero avaliar? Switch é dia. E eu vou avaliar dia pensando nas seguintes coisas. Se for segunda, ou terça, ou quarta, o que é que eu vou ter? Um dia de aula. Se for sábado ou domingo, a gente tem um descanso. E aqui por último a gente não tem else. A gente tem o valor padrão. fnt.println, a gente tem um dia de estudo. Essas duas coisas são exatamente a mesma coisa, só que isso daqui é como se fosse o padrão, um penduricalho de testes após testes, e esse daqui é a avaliação de valores. Nesse caso aqui, o primeiro é mais legível, sim ou não? Tudo bem? Vou mostrar como é que ele se comporta nos outros casos, tá? Vamos para cá, então. Aqui não fica legal, porque eu tenho 2 valores, então é melhor deixar if else mesmo. Nesse caso aqui fica legal também, ó. Esse caso aqui a gente escreveria assim. Como você vai estar avaliando expressões, o teu switch ele não tem um valor de análise, porque ele vai avaliar expressões individuais. Se idade menor do que 12, então criança, tá vendo? Se idade, deixa eu puxar para cá. Não é which, é à vontade. Switch. Case, idade 18. E por último eu teria case, idade 25. E esse daqui vai virar o quê? Default. Só a forma de escrever. Isso, os dois geram o mesmo resultado. Só que
Esse daqui é uma outra forma de escrever quando você vai analisar a mesma coisa em intervalos diferentes. Não, os dois eles geram o mesmo resultado. Se você for usar só um, você pode fazer o if else. Entendeu? Mas, por exemplo, você tem que convir comigo que o primeiro aqui é mais legível do que o segundo, não é verdade? Mas os dois geram o mesmo código, os dois geram o mesmo resultado. São formas diferentes de expressar a mesma coisa. Pode começar só no primeiro aqui, if else. Entendeu? O que é que eu sugiro para vocês? Faz só if else por enquanto. If else, if else, if else. Eu estou colocando esse daqui só para mostrar que existe. Mas você pode deixar para usar ele depois. Porque só o if else puro já resolve 100% dos teus casos. Entendeu? If else puro. Não, o outro não resolve. Porque esse daqui, ele só faz sentido quando você está analisando uma coisa só. Por exemplo, olha aqui o caso do fome. O caso do fome tinha combinações diferentes. Você estava analisando duas variáveis, se estou com fome, se isso e aquilo outro, não ficava legal. Esse switch só funciona quando você está avaliando uma única coisa, e aí fica melhor. Por exemplo, isso daqui não fica legal com switch case, porque você está avaliando um monte de coisa, tá vendo aqui? Não é legal com switch case aqui, tá? Então, switch case é mais quando você está avaliando uma variável só em relação a alguma coisa, e aí você utiliza o switch case. Então é isso, não vou dar mais matéria porque senão eu vou saturar demais vocês. Mas sim, vamos fazer o seguinte. Vamos só olhar os exercícios que vocês têm para fazer. Ó. Depois que vocês fizerem operações, que é esse daqui, se vocês quiserem fazer mais atividades de operações, vocês podem ir para o repositório de problemas. Você tem outros exercícios de operações, tá vendo? Tem tudo duplicado. Você tem a atividade de seleção, tanto na missão obrigatória, quanto vai ter atividade de seleção no repositório de problemas, que são exercícios extras. O que é que eu sugiro? Faz os do bloco obrigatório, tá certo? Esses daqui são como se fosse assim, a seleção dos mais importantes. Então, vamos só olhar para a cara, eu vou só olhar para a cara deles, ó. Valor absoluto é fácil, é só para saber se uma coisa é positiva ou negativa. Maior é fácil, é para saber qual das duas coisas é maior. Positivo, 7. Calculadora. Tem na biblioteca do MEF, tem um comandinho para... Tem um monte de MEF. Pronto. O negócio começa a ficar legal aqui, ó. Começa a ficar legal aqui. Quantos são iguais? Que é parecido com pau ímpar. Pau ímpar não, desculpa. Com 0 e 1. Se eu te der 3 valores, eu perguntar quantos valores são iguais. Aí você vai ter que pensar, se esse for igual a esse e esse for igual a esse, eu tenho 3. Se esse for igual a esse, mas for diferente desse, e esse for igual a esse, aí você vai ter que pensar como é que você conta de uma lista quantos valores são iguais. Essa é a brincadeira. Pau ímpar é pau ímpar. Qual é a lógica do pau ímpar? Diga para mim. Como é que você sabe que o primeiro jogador ganhou? É a mesma lógica de agrupar por resultado. Como é que o jogador 1 ganhou? Se ele escolheu par e o quê? E o resultado for par, ou se ele escolheu ímpar e o resultado foi ímpar. Percebe que é o mesmo exercício do Joaquim Pô? A gente está agrupando por resultado? Só que aí ou o jogador não ganha ou o jogador... Exato, não tem empate, mas a lógica, a construção mental é a mesma. Eu vou agrupar por resultado. Como é que um ganha? Se ele escolheu par e o resultado for par, ou se ele escolheu ímpar e o resultado foi ímpar. Criança, jovem e adulto é o que a gente fez agora. Raposa e os esquilos é uma brincadeira de ver quem é o valor do meio entre dois valores. Você tem 3 valores. Como é que você sabe quem é o valor do meio?
menor é maior que ele. Aí você vai ter que comparar. Se o primeiro for maior do que o segundo e menor do que o terceiro, ele é o do meio? Aí, volta para a mesma lógica. Como é que eu sei que o valor 1 é o valor do meio? Aí tem que ser. Quando ele é maior que o primeiro e menor do que o outro, só assim? Não. Ou quando ele é maior do que o outro e menor do que o primeiro. Como é que eu sei que o segundo é o valor do meio? A mesma coisa. Se ele é maior do que o primeiro e menor do que o terceiro, ou ele é maior do que o terceiro e menor do que o primeiro. São várias vezes problemas parecidos para o teu cérebro fazer assim, pum, e fazer agrupamento. Jockey pull é o jockey pull. Aí a gente termina e vai para o bloco 2. Muito exercício, né? Nossa, máscara. Muito exercício. E aí os mais legais daqui seriam... Aí tem muito legal. Semana e sábado foi o que a gente fez hoje. Será que eu passo? É para ver se a pessoa ficou de final ou não. Você vai calcular a nota, verificar se é maior do que 4, se vai para final e não sei o que. Critério para triângulos. Vocês sabem quando é que 3 valores formam um triângulo? Qualquer 3. Mas vamos lá. Imagina que eu te dou 3 pedacinhos de pau. Você sempre consegue formar um triângulo com esses 3 pedacinhos? Não, por quê? Porque se 2 deles juntos não derem um maior, você não consegue formar o triângulo. Se os 2 menorzinhos, você tem 3 valores, tá certo? Se os 2 menorzinhos forem menor juntos do que o maior, você não consegue o triângulo. Entendeu? E aí, vai. O que eu espero de vocês, pessoal? Bora lá. O meu plano é passar 2 semanas fazendo if else. Só que semana que vem eu já vou passar laço, mas eu não vou cobrar laço ainda. Então vocês vão ter praticamente a semana toda só para treinar em sala de aula, não vai ter conteúdo, é só exercício e também para vocês treinarem em casa, mas vocês têm que completar, porque só o tempo de sala de aula não é suficiente, tá certo? Bota na cabeça, só para terminar. Você bota na sua cabeça que a tua meta, tudo bem, é meta. Tua meta é 100 horas no semestre. Para você conseguir 100 horas em 14 semanas, você vai precisar de quantas horas por semana? Imagina aí o semestre de 14 semanas. Python. 100 horas dividido por 12 semanas. Você vai precisar de 8 horas por semana. Essas 8 horas por semana, imaginando que você vai fazer 3 horas de prática em sala de aula, você vai ter que completar com 5 horas de código em casa. 5 horas de código não é muito código. Porque se vocês já sentaram para programar, vocês sabem que o tempo não rende. Não é verdade? Você está ali, passou 2 horas, você ainda está no segundo exercício. Tá bom? Então, se vocês pensarem em passar pelo menos 5 horas de código por semana, muito provavelmente vocês vão chegar no final do semestre feito algumas centenas de exercícios e o 10 redondinho lá na nota. Agora, se vocês ficarem muito capengando, 40 horas no semestre inteiro, aí vocês não vão conseguir fazer tudo, vão ficar atrasados. Então, começar bem, começar essa semana e a próxima, o primeiro mês já garante 70% do resultado, porque você cria rotina. Então, não vamos deixar acumular. Combinado, meu povo? Então, daqui para a semana que vem, quero ver pelo menos umas 5 horinhas aí de todo mundo queimando a cabeça fazendo código e fazendo push para eu poder acompanhar no repositório. Fechou? Bora para a chamada. Adão. Consegui completar. Ana Aparecida. Pessoal, calma. Vamos fazer. Peraí, depois. Lá no 92